terceira parte do tema 1 vai focar-se no conceito de participação. O conceito de participação é um conceito central quando se fala em comunidades de prática e, portanto, vale a pena analisá-lo em pormenor. A ideia de participação em comunidades de prática pode ser entendida como metáfora ou pode ser entendida como mais do que uma metáfora. Tipicamente, nós entendemos participação como um elemento metafórico quando falamos em atividades de ensino e de aprendizagem. Podemos olhar para o próprio conceito de metáfora, pensando, por exemplo, numa ideia muito comum, que é a ideia de compreender é ver, aquilo que se passa quando eu digo, por exemplo, estás a ver. Quando eu digo estás a ver, em português, muitas vezes isso refere-se à pergunta estás a compreender e não estás a ver, no sentido da visão. E, portanto, há aqui uma ideia muito forte que corresponde à noção de que algumas das palavras que nós utilizamos têm uma referência metafórica muito enraizada na nossa forma de pensar. Nós podemos pensar em termos metafóricos em duas grandes metáforas quando se fala em atividades de ensino e aprendizagem. A metáfora da aquisição, em que está presente a ideia de que, por exemplo, o objetivo é o enriquecimento individual. A aprendizagem é entendida como compra, aquisição, compra entre aspas, aquisição de conhecimento, e a pessoa é entendida como ou um receptor, ou um construtor, ou mesmo um consumidor desse conhecimento. Numa metáfora de participação, nós temos o objetivo muito focado na ideia de construção, a aprendizagem é entendida como o tornar-se alguma coisa, tornar-se mais competente em alguma coisa, e a pessoa é entendida não como um receptor, mas como um participante, como um aprendiz. Quando se fala no professor, em atividades de ensino ou de formação, o professor é entendido na lógica da participação como um especialista mais experiente. Numa lógica metafórica de aquisição, trata-se de um informante, muitas vezes um facilitador. O conhecimento é entendido numa lógica de aquisição como uma propriedade, um bem que é adquirido, enquanto que numa lógica de participação, o conhecimento é um aspecto da prática social, portanto, muito no foco da ideia de aprendizagem com participação em práticas sociais. O saber, do ponto de vista da metáfora de aquisição, é o ter, enquanto na metáfora de participação, o saber é exatamente a ideia de pertencer, a ideia de participar. Trata-se de uma leitura metafórica desta noção de participação, mas é importante que ela aqui seja colocada para procurar clarificar o conceito. Há um conjunto de implicações para a educação que se pode tirar desta perspectiva situada da aprendizagem com participação em comunidades de prática. Uma primeira é a ideia de que não existe atividade educativa descontextualizada. O contexto é um elemento fortíssimo, central, nesta perspectiva teórica sobre a aprendizagem. Por outro lado, isso implica que ensino e formação têm sempre um contexto específico determinado e é importante reconhecê-lo. Em terceiro lugar, a ideia de que a aprendizagem nunca é desligada do contexto, completa as duas anteriores. E, em quarto lugar, põe-se a questão de perguntar qual é que é o significado, muitas vezes apontado em diversas áreas de ensino, o sentido de contextualizar, trazer um contexto para dentro de uma sala de aula, de uma sala de formação. Esta interrogação deve ficar. Procurando resumir um pouco o que foi este conjunto de elementos introdutórios a esta unidade curricular de Educação e Habilidades Digitais, é importante notar, à laia de síntese, alguns aspectos, nomeadamente este primeiro. A aprendizagem é entendida nesta perspectiva como um fenómeno emergente, um fenómeno social e um processo de se tornar ou de nos tornarmos membro de uma comunidade. Isto implica que a aprendizagem não é totalmente subjetiva, nem completamente cingida às interações sociais. Isto é, não se pode confundir interação social com aprendizagem. A aprendizagem, uma vez mais sublinhando a ideia fundamental, é uma parte integrante das práticas sociais.
Portanto, ela ocorre nas práticas sociais e isto significa que, em termos de cognição, de atividade cognitiva, nós podemos afirmar que se trata de algo que é partilhado socialmente entre os membros da comunidade. Muitas vezes se coloca a questão, bom, mas nestas situações ou nesta perspectiva, então onde é que reside o conhecimento? A resposta é que o conhecimento reside nas práticas sociais, nas práticas das comunidades que dão origem, que constroem esse mesmo conhecimento. Por que pensar assim hoje? 3 níveis de resposta. Em primeiro lugar, chamar a atenção para a parcialização do saber, que é um fenómeno atual em todos os domínios de atividade. Em segundo lugar, chamar a atenção para a horizontalidade da aprendizagem. Atualmente é muito valorizada a aprendizagem numa comunidade no sentido de se aprender com os pares, com os iguais, e não num sentido vertical de aprendizagem top-down, como tradicionalmente se entende. Em terceiro lugar, a questão da personalização, isto é, o reconhecimento de que cada membro da comunidade, cada aprendente, tem a sua trajetória e a sua história. A ideia de que é importante cada membro da comunidade ter a sua voz e, portanto, dar voz às suas convicções e contrapô-las com aquilo que é a construção da própria comunidade em termos de conhecimento. E, por outro lado, a marca de cada aquilo que os anglo-saxónicos chamam o ownership, que é um elemento importantíssimo em termos de personalização numa atividade conducente à aprendizagem, como se pretende quando se fala em comunidades de prática. Foi assim possível rever de uma forma bastante sintética alguns dos conceitos essenciais da ideia de aprendizagem em comunidades de prática. Naturalmente que se encoraja que seja feita a leitura de algumas obras-chave neste domínio, de tal maneira que se possa clarificar, esclarecer alguns dos conceitos que, parecendo que são bastante fáceis de construir e de importar, é um facto que são conceitos delicados e sobre os quais há imensa literatura, imensa discussão e, portanto, queria chamar a atenção para a aparente simplicidade desta temática.